E aí, galera, tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Cello Emerson aqui, começamos mais um vídeo do canal Metal Musicast. Estou com meu amigo Thiago Raul Mauro. Antes de falar com o nosso convidado, deixa eu só cumprimentar o Thiago. Fala, Thiagão, tudo em paz com você? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Salve, Cello, mais uma vez aqui no canal. Um playlist nova no canal, que eu acho que quem acompanha o canal vai gostar. É isso aí. E estamos muito honrados em receber, em contar com a participação do grande André Bastos. Fala, André, tudo em paz com você? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cello. Muito obrigado, Thiago. Prazerzão rever você. Thiago, prazerzão te conhecer, Cello. Estou feliz, muito honrado pelo convite também. Vai ser um vídeo bem legal esse daí. É isso aí. Eu repito aqui, enquanto a gente grava, que eu fico muito feliz mesmo de falar com o André Bastos. Admiro muito o trabalho dele. Vejo as entrevistas, não o conheço pessoalmente, mas fico honrado mesmo, de verdade. Não estou te adulando, não, André, porque fico feliz. O Thiago sabe disso também, né, Thiagão? Sim. Obrigado, obrigado mesmo. É isso aí. E agora eu vou explicar rapidamente para vocês que nos assistem o formato dessa nossa playlist, da nova série de vídeos. Eu e o Thiago vamos trazer alguns álbuns que são considerados historicamente injustiçados, digamos assim, ou defenestrados mesmo pelos fãs. E a gente vai debater com alguém que faz algo de relevante na cena, que é músico, que é artista, que tem uma opinião de peso para trazer aqui para nós. Vai debater sobre as qualidades, as virtudes e defeitos do álbum. E vocês que nos assistem vão poder, durante a semana toda, votar se vocês condenam o álbum, que realmente é um equívoco na discografia da banda, ou não, ou se vocês absolvem o álbum. Vou trazer até um martelinho aqui para bater, vou colocar uma toga aqui para julgar o júri do álbum. Então, a gente vai trazer um trabalho de alguma banda consagrada que tem essa característica. E hoje nós três, na verdade, gostamos muito do disco. Eu vou trazer aqui as acusações só para cumprir o formato do vídeo, mas eu gosto muito do álbum. Hoje está sob julgamento, subjúdice aqui no Metal Musicast, Chameleon do Halloween. Então fiquem ligados vocês que assistem, prestem atenção nos debates aqui e deem o veredito aí nos comentários. Pode colocar opinião, pode detonar ou pode elogiar à vontade. E digam, vocês absolvem ou condenam Chameleon do Metal aqui no Metal Musicast, Chameleon do Halloween, depois das opiniões de Thiago Raul Mauro e André Bastos, que vão ser os advogados de defesa aqui do álbum. Então eu vou trazer, basicamente, André e Thiago, 3 acusações que o álbum sempre sofreu. Vocês vivenciaram, o André vai mostrar aí edições da época do disco. Vocês vivenciaram e sabem que houve algumas acusações. Eu vou trazer 3 para a gente organizar o vídeo aí em um tempo razoável. Já vou adiantar as 3 aqui, eu quero saber de vocês. A gente começa debatendo sobre a primeira. Primeiro, não é nem uma análise do álbum em si, mas o pessoal disse muito na época que o álbum não merecia muito crédito, muita consideração, porque destoava demais musicalmente dos padrões consagrados pelo próprio Halloween, sobretudo nos 2 Keepers, né? Então, primeira acusação, os fãs não queriam saber de Chameleon porque destoava demais, não era aquele power metal melódico que o Halloween consagrou ali nos 2 Keepers, principalmente. Segunda acusação, aí sim, mais referente ao álbum em si, que o disco é muito irregular, que abre um leque muito grande de influências, de abordagens musicais, e isso diluiu muito da criatividade, isso tirou a atenção assim do público, não atendeu a uma expectativa que o público tinha, e basicamente isso. O disco tem muitas influências musicais, pop, tem blues aqui, tem progressivo, tem orquestrações, tem saxofone, trompete, tem coros infantis. Isso é uma outra crítica. E terceiro, eu gostaria de saber do André Bastos e do Thiago também, no decorrer do vídeo, o que eles pensam sobre a acusação de que, fazendo isso, na época o Halloween quis se vender. Coloquem entre aspas aí, se o Halloween se vendeu, quis fazer uma música mais próxima da música pop, estava gravando por uma major, que era a EMI na época. Então, quiseram fazer uma música mais leve, mais palatável para o grande público. Então, se eles se venderam. Bora, eu vou parar de falar, eu quero ouvir do Thiago e do André Bastos sobre o primeiro. Acusação do Chameleon, o disco destoa demais
do padrão Keepers. O que vocês acham disso? Começa com o André. Vai lá, André. Comigo? Completamente. Destoa demais. Destoa demais. Tanto que esse disco saiu em 93 e o que o Halloween fez em 94 é completamente diferente. Que é o Masters of the Rings, né? E o Chameleon, como o Thiago já deixou claro, né? Nós três gostamos muito desse disco. Eu gosto demais, né? Depois eu vou até compartilhar com vocês. Eu comprei o disco no dia do lançamento, lá na Woodstock, em São Paulo, vinil grandão. E na época não tinha como vazar a música, né? Eu conhecia as músicas ouvindo pela primeira vez. Foi tudo muito esquisito, porque começa com uma First Time, né? Que, assim, a letra é bobinha, mas a música tem a ver com Halloween. Mas no que entra, aí já começa, né? When the Sinner e a Don't Wanna Cry No More, daí já fica muito, muito diferente. Então, destoa um bocado. Se isso é bom ou é ruim, daí é cada um que tem a opinião, mas que destoa completamente. When the Sinner é uma música que não tem nenhum paralelo dela no Halloween, já é a segunda em single, né? E eu queria aproveitar antes do Thiago falar. André, você falou, vai da opinião de cada um. Mas qual é a tua opinião? Esse destoar do padrão é necessariamente negativo? Uma banda tem que ser atenta a isso e é melhor que seja e atender ao que os fãs querem? Ou não? O bacana do artista é ele explorar e experimentar sem ficar preso às amarras. Cara, eu tenho um conflito quanto a isso, cara, porque eu, como músico, eu quero compor o que eu quiser, quero lançar o que eu quiser, né? Quando eu faço uma música, eu não quero me prender assim, sei lá, estão esperando que eu faça de um jeito ou que eu faça de outro. Não, eu quero fazer de qualquer jeito, né? Como músico, eu penso isso. Mas, se for olhar em termos de music business, que, assim, você vai fazer isso, mas você também vai precisar pagar conta, tem bastante gente que vai depender do teu lançamento, que vai pôr dinheiro, tudo, você tem que considerar o produto que você está vendendo, se você vai conseguir atingir um público que vai comprar para poder pagar pelo investimento também, né? Então eu fico meio conflitante, estou meio em cima do muro para responder essa daí, viu? Tiagão, vai lá. Bom, a primeira acusação, eu concordo que destoa da discografia do que o Halloween foi conhecido pelo mundo como power metal, metal melódico, pelos Keepers. Se for pegar um pouco atrás dos Keepers, é realmente muito diferente. Porém, se você pegar separado aquela época e pegar o Pink Ghost Apple e o Chameleon, é meio que uma continuação do Pink Ghost, porque tinha mudado. Kai Hansen tinha saído, entrou o Roland Grapple, outra abordagem de guitarra, outras influências, e meio que o Chameleon é uma sequência do Pink Ghost. Então, assim, olhando para o que o Halloween destoa. Mas para aquela época e para o que estava na banda, não é tanto. Porém, como o André disse, você é um fã de Halloween, você ouviu Keepers pra caramba por anos. Aí chega, compra um disco novo e chega o Chameleon, você estranha. Mais ou menos como os fãs do Metallica ficaram quando saiu o Load e o Reload. Mais ou menos, na mesma situação. Então, por esse motivo, eu acredito que realmente destoa. Os próprios artistas os próprios músicos que estão no Halloween até hoje, não gostam do disco, pelo menos não publicamente, né? Então os caras não... E as músicas não são tocadas ao vivo até hoje. Na época, o Michael Weikat, ou Weikat, depende de quem pronunciar, mais para alemão, mais para inglês, ele em entrevistas dizia que muito era culpa do Michael Kiske, que queria caminhar por esse lado musical. O Michael Kiske, salvo engano, ele tem 3 músicas só compostas no disco. 4, né? 4, que é a primeira, que o André citou muito bem, a First Time, as 2 últimas. E a When the Sinner é do Kiske também. Na verdade, a segunda, a primeira é do Weikat. Isso. É verdade, isso. Me enganei, desculpa. E tem músicas também só do Roland Grapple, que mostra que eu falei também. Que a Don't Wanna Cry No More é só do Grapple, por exemplo. E o Michael Kiske se defendeu na época, em entrevistas da época que eu fui ler, fui pesquisar. Eu estava lá na época também, eu já curtia metal em 93, eu lembro muito bem. O Michael Kiske diz, eu não compus tudo, os caras trouxessem música, eu cantava, eu sou intérprete nas músicas deles. Eles trouxeram músicas mais pop, e ele diz, o próprio Michael Weikat sempre quis levar o Halloween para bandas que ele é fã, que para a sonoridade de bandas como Beatles e Queen. Então ele também está dando vazão às influências deles. Então creio que essa discussão da época
queimou o filme também, né? Os caras não defenderam o disco, não é, André? Mas a banda já estava muito desunida, né? Já estava bem... bastantes conflitos internos. A banda veio de um processo judicial muito longo, né? Que a Noise colocou em cima deles quando eles assinaram com a EMI. Eles ficaram... Se for ver, eu acho que teve um período, né, da época do lançamento do Pink Bubbles até um pedaço da 92, eles não podiam fazer show, né? O mesmo lançamento do Pink Bubbles atrasou um bocado por causa dos projetos, dos processos, né? Então, assim, teve muita coisa acontecendo que tirou o foco de fazer música, né? Então, até onde eu saiba, quando chegou a hora do Chameleon, eles não tinham nem músicas prontas, assim, tipo assim, foi rápido, né? Tanto que são 4 álbuns solo, 4 músicas do Vicat, 4 do Kiske, 4 do Grapple, sem nenhuma parceria. Das 4 do Holland, 2 delas ele já tinha feito com a banda anterior dele, né? E ele trouxe daí pro Halloween, e as músicas são completamente desconectadas, né? Então, assim, a banda estava desconectada, o estilo é desconectado, né? E isso se reflete, lógico, no resultado final do álbum. Até relendo aqui no encarte, antes de começar aqui, tem aqui, o Vicat fala que a Giants é sobre essa briga entre a EMI e a Noise, meio que uma crítica a esse momento que acabou atrapalhando o Halloween naquele momento também, né? Então, sim, se pegar a letra nela, they made us their slaves, né? E agora a gente vê assim, né? Destoou bastante, mas né, como se importasse a minha opinião, mas a minha opinião é que eu acho uma virtude, eu acho favorável uma decisão de uma banda de agregar mais influências. Eu gosto muito de heavy metal, eu gosto muito de metal tradicional, new wave of British heavy metal, mas eu prezo muito pela conduta de bandas que arriscam. Eu não quero dizer necessariamente que eu sempre vou gostar do resultado que a banda trouxe. Às vezes arriscou e eu vou falar, pô, não ficou bacana. Mas vocês percebem? São 2 momentos. Um momento de arriscar, eu sempre vou aplaudir. Arriscou, eu vou aplaudir. Depois, o resultado, aí realmente tem que soar de acordo com o gosto, é muito subjetivo, né? Mas eu gosto muito do disco e eu vejo como virtude esse desencontro, essa variedade. Eu gosto, na época, e não é porque hoje eu tô mais maduro e tal, mas na época eu já gostei. Quando saiu, eu gostei. Embora eu percebesse, olha, não parece um disco típico do Halloween. Mas eu gostei, porque se a gente vai, né, André? Você pega aí a When the Sinner, baita som. Né? A voz do Michael Kiske, fenomenal, cara. Magistral, não é? Sim. Isso que você trouxe que conta demais, porque embora as músicas sejam estranhas, o Michael Kiske estava no auge. Qualquer coisa que ele cantava soava maravilhoso. Então ele podia cantar alguma coisa que ele não gostava, seja lá se ele não gostava de alguma, soava maravilhoso, né? E as músicas dele, né? Quando ele cantou a I Believe, por exemplo, que ele canta nessa música, olha lá, um convidado especial. I Believe é sensacional. Papai exatamente, ama, né? Ele vai lá, então, assim, o resultado musical também é espetacular, né? E a produção foi muito boa, né? O disco soa muito bom, tem bastante orquestração, bastante teclados muito bem feitos, né? Então, nessa parte, assim, tá muito bom. Eu concordo com você, André. Nós temos uma visita ilustre aqui, meu filho número 2, nosso segundo filho. Eu concordo, e você falou bem, a voz do Michael Kiske estava fenomenal, estava magistral. Ele estava ainda jovem, né? Tinha toda a potência, toda vontade ainda de se estabelecer no cenário. E a gente pega assim uma música que ela pode soar um pouco boba, assim, Crazy Cat. Você vai ouvir com calma e com atenção a voz do Michael Kiske, que é sensacional, cara. E, né, a Giants que o Thiago citou, pô, ele tá cantando de uma maneira épica, né? Uma música que se aproxima mais do... Music também é um destaque desse. Music, a parte épica da coisa, né? Music é uma que tem um lance meio blues nos versos, né? Depois vem um épico, assim. Fora as duas que encerram o tracklist normal, porque tinha alguns bônus, mas as duas que encerram o tracklist normal são a I Believe e a Longing. Longing, né? Pô, que é um trabalho fenomenal do Michael Kiske. Então, eu não vejo, meu voto
Vocês que vão votar aqui, né? Eu sou só acusação. Mas meu voto é que... Não, meu filho, não derruba isso não, pelo amor de Deus. Vai estar gravando. Dá uma licença, papaizinho. Vai lá na sala aqui, vai lá. Mandou algum enviado do Michael Weicat. Estou falando bem do disco, não pode, tem que interromper. Mas é isso. Eu acho fenomenal. E tanto é que o André falou do Michael Kiske, que eu tenho esse disco aqui, ó, Past in Different Ways. Sim, muito legal. Só acústico também e orquestral. Sim. E o Michael Kiske regrava aqui, né? Na sua carreira solo, ele regrava I Believe, a Longing, a In the Night, acho que são essas três. A When the Sinner tá aqui, ó. Sim, ele regrava. Então você vê que ele prezava muito pelo que ele fez ali, né? Agora, como o André falou, a parte toda contratual que estava comprometida, a parte de processo ali com a Noise, que proibiu eles de fazerem a turnê por um ano de promoção do Pink Bubbles Go Ape, acho que tudo isso atrapalhou muito, né? Mas o disco em si, eu acho que é um bom disco. Tem umas musiquinhas assim, um pouquinho mais fracas, uma ou outra, mas... Tiago, uma defesa que eu tenho pro disco, e que eu já ouvi de algumas pessoas que não são tão fãs de melódico, elas ouvem esse disco porque é um disco que foge do que o melódico normalmente. Então, eu conheço muita gente que é fã de heavy ou thrash, mas pega esse disco, esse disco é legal, porque é um disco variado, você não tem bobo duplo, quase não tem bobo duplo no disco, não é aquela coisa super rápida, então a pessoa consegue ouvir e prestar mais atenção nas melodias, nas letras, nas músicas em si. Então esse disco, de uma certa maneira, atrai um público que não é o do Halloween, né? E é curioso, Thiago, em cima do que você falou, que as linhas de bateria aqui, e o André Bastos é um músico tarimbado, ele pode confirmar, são muito criativas, interessantes, né? Em algumas músicas, né? É uma coisa mais cadenciada, mais quebrada. Não é uma virtuose, mas criativamente boas soluções musicais, né? Com certeza, com certeza. Os arranjos de bateria são bem colocados, bem o que a música está pedindo, né? Sem exagero. O Ingo sempre foi muito criativo, né? Isso eu sempre achei muito legal da parte dele, assim, mesmo quando tá muito rápido, ele conseguia fazer umas coisas interessantes, assim. Aí nesse daí que não tem nada muito rápido, ele pôde aparecer bastante. Exato. Então talvez a música mais rápida seja a First Time do disco, né? Mas é mesmo. Exato. E a gente tem aí, assim, uma grande variedade, né? Na segunda acusação, o disco não tem norte, é verdade, né? Em umas anotações que eu fiz aqui só para minha memória não falhar, você tem aí, na Windmill, um pop melancólico, na Revolution, um hardão, né? Que parece um decote ali, né? Você tem na In the Night um lance meio Queen, até Elton John, mas é o que a gente tem conversado, né? Para mim, não é necessariamente negativo isso. E assim, quem conhece Halloween, o próprio Michael Kiske, sabe que a maior influência vocal dele é o Elvis, né? Então, sim. Ele traz muito disso para a sonoridade dele, né? Sim. E você coloca aí a Crazy Cat também, que é uma música que não tem nada a ver com nenhuma das outras, assim, né? E mesmo a Step Out of Hell, que é uma música hard rock puro, né? É um hardão totalmente... Né, na fórmula do hard, assim, que são músicas muito legais, mas, novamente, não tem norte. Qual a direção desse disco, né? São 4 compositores que trouxeram 4 músicas sem conexão entre os compositores, né? Então, deu essa diferença. Assim, pode ser uma coisa positiva, mas, comercialmente falando, foi um risco que eles correram e, né, tiveram que colher os resultados, né? E essa questão de 4 compositores no disco, também, o Lennon encarte aqui, que o Weicat disse que quem foi acompanhar a masterização do disco, que foi nos Estados Unidos, foi só o Kiske e o Grapple. Então isso mostra como a banda, nesse ponto, ela estava desconectada, né? Cada um fazendo a sua coisa. Quem lá vai, tipo, não estava uma unidade, né? Eu queria perguntar para o André, porque o André Bastos, para quem não identificou ainda, o André Bastos foi o primeiro guitarrista do Angra, então o André tem muita história para contar, nos termos do que a gente vem conversando aqui, né? Muito desse debate de padrões, estilos a serem colocados, o que tem que cortar para não ficar destoando do que é a expectativa do fã. Acho que no começo do Angra isso
foi muito discutido, né, André? Também, né? Na fase em que você esteve lá. Quando o Rafael teve a primeira ideia do Angra, não era uma ideia de fazer uma banda de power metal, né? Era uma ideia de ter uma banda de heavy metal misturando bastante influência, progressivo, música brasileira e música clássica, né? Quando o André Matos chegou, e com o André Matos veio uma estrutura, e dessa estrutura tinha o Limp Bizkit, depois tinha o Seigo lá no Japão, tudo isso, aí eles falaram, tá, a gente vai lançar vocês, né? Mas, novamente, é um produto, né? Uma coisa comercial, a gente vai querer que seja um produto que venda, aí que começou-se a direcionar, e a gente viu que aquele estilo que a gente tinha em mente tinha que ser mudado, né? Então isso tem que ser levado em consideração, mas até aí o Halloween já está estabelecido, né? Uma coisa interessante, deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Esse aqui é o vinil, né? Do Chameleon, brasileiro, comprado na Woodstock, né? A loja. Eu comprei no dia do lançamento, né? Quando foi lançar, eu estava lá. Na época eu andava muito com o pessoal da banda Skyscraper, que é uma banda muito legal também, a gente foi junto, comprou, né? Escutamos junto, assim, tipo, o que tá acontecendo, né? Tá tudo muito estranho, assim, tudo isso, né? Mas, novamente, a performance do Kiss que realmente impressionou. Aí, eu levei esse disco na casa de um amigo meu, né? Para ele ouvir também, e ele tava terminando de fazer a mala para ir gravar o Angels Cry na Alemanha. Então, enquanto o Rafael tava fazendo a mala, a gente tava junto ouvindo esse disco aqui, exatamente, esse vinil aqui, né? Então, a primeira vez que ele ouviu o Chameleon, eu tava mostrando para ele, né? Ele ouvindo e achando muito legal, mas pensa bem, o que virou o Angels Cry e o que é o Chameleon, né? Estavam direções bem diferentes. O Halloween parecia que não queria mais fazer esse estilo com 2 bombos exagerado e rápido, enquanto o Angra estava começando um álbum que ia ter bastante disso aí, né? Mas aí, André... Pensando pro lado da banda e de gravadora, para uma banda chegar no ponto de gravar o Chameleon, ela teve que antes conquistar, mostrar para a gravadora que ela tem um potencial, que ela fez discos que fizeram sucesso. Então, toda banda que tem um certo sucesso acaba em algum momento fazendo aquele disco que ela queria, tipo, meio que chocar ou fazer uma coisa totalmente fora do padrão da banda para testar. Às vezes não sei, acho que não foi proposital um teste, mas acaba sendo um teste para a banda. Tanto que depois desse disco, não teve nenhum disco que destoasse. Teve discos bons, ruins, mas que destoassem foi só esse. Teve muita treta depois no The Dark Ride, né? Mas vamos deixar isso para um outro vídeo. Sim. Né? Também acho voltaram questões parecidas. Agora, André, eu queria te perguntar o seguinte: você, como um músico muito talentoso e criativo que eu fico imaginando. Tá ali um músico de heavy metal. Então, chegou o momento daquele brainstorm, aquela entrega de ideias numa pré-produção ou numa fase de composição e que não tem ainda muito o que se apegar. Vamos tentando. Aí, vamos pensar na música Giants aqui, do Halloween. Que tem trompetes, né? Então, é a Giants, né? Que no refrão, os coros, trompetes... Acho que é na Giants. Será que é na Crazy Cat, cara? A Crazy Cat tem, e a When the Sinner também, né? Pensa bem, André, o que eu quero te perguntar. O músico, ele não tem amarras, ele às vezes dá aquela viajada. Ele tá fazendo na guitarra, pensa a guitarra com drive aí de ampli, ele tá fazendo aquilo na guitarra. Ele tá fazendo aquilo, como tá aí, acho que na Crazy Cat. Mas ele dá uma viajada, ele fala, cara, isso aqui é a gente jogar um trompete, né? E geralmente, numa banda de heavy metal, já tem um produtor ou um membro mais, entre aspas, um Steve Harris da coisa, que fala, não viaja, cara. Não viaja. Vamos fazer talvez uma música lá do bem, que a gente joga aí, só faz num projeto solo, aqui a gente vai ficar... A impressão que dá é que no Chameleon não teve ninguém para falar para fazer esse tipo de só um adendo. Para quem fazia isso, não estava mais na banda. Kai Hansen. Se chama Kai Hansen. Do que a gente leu, né? Se for pensar assim, quem produziu os Keepers foi um cara chamado Tommy Hansen, né? Aí, quando foi pro Pink Bubbles, eles trocaram pelo Chris, eu não consigo pronunciar o sobrenome dele, é o grego lá, né? Que fez também o Fireworks, tinha feito o Sangaritz. Sangaritz, isso, o Painkiller e tal, né? Aí o Halloween voltou pro Tommy Hansen no Chameleon, né? Ele saiu do que o Chris tinha feito, né? E o Chris, ele punha as ideias dele, mas, até onde eu saiba, o Chameleon foi assim, ó,
faz o que vocês quiserem. Né? Tipo, ninguém cortou, ninguém censurou, nem nada, faz o que vocês quiserem. A gravadora fala assim, ó, vocês dá aqui o contrato, você tem que me entregar o disco, faz e manda, né? Então, não teve, assim, tipo, nenhum overthinking, parar e repensar as coisas várias vezes. Não teve nada disso. Então, se a ideia de colocar um naipe de metais na hora do refrão veio, eles colocaram. Né? Ninguém virou e falou assim, não coloca. Né? A You Will Fly Free é uma música que tem os metais, tá discretinho lá, assim, né, colocado, mas pensar, na hora que a gente, assim, ficou sabendo que ia ter metais no disco novo do Halloween, a gente pensou, pode ser uma coisa meio You Will Fly Free. Não imaginava que ia ser a When the Sinner, que When the Sinner searches to sing is all I was Da onde veio isso? Que esquisito, né? E ela foi logo o clipe de divulgação, né? Tipo, a música foi de divulgação. Foi o primeiro single na época, When the Sinner. E bem, assim, bem chocante. Então, assim, vocês queriam chocar, eles chocaram, mas também alienaram e perderam muitos fãs mais conservadores do estilo, né? Não, na época abandonaram geral. A gravadora abandonou porque acabou a EMI demitiu os caras. O público detonou. As revistas especializadas detonaram de uma certa maneira, né? Como a gente está falando, treinamento geral, né? E assim, eu não sei se até que ponto esse direcionamento do Caminion foi o resultado do Kiske sair da banda. Pode ser que não, pode ser que sim, mas se o disco tivesse feito sucesso, talvez ele continuaria na banda. Então, olha, a turnê foi um fiasco. A gente tem informações que a turnê, até no Japão, os japoneses amavam os caras, teve baixa venda de ingressos. Então isso gerou um estresse. O batera já não acompanhou a turnê, já estava apresentando problemas psicológicos, então teve um batera chamava Hit Nabi, alguma coisa, tem um sobrenome meio árabe, Hit, que dizem, né, na época, quem viu os shows, o cara era ruim, o cara não segurou a onda, principalmente nas músicas de power metal, né, os bumbos duplos e tal, dizem, né, isso aí eu tô vendendo do jeito que eu comprei. E tudo isso gerou muito estresse, e também se comenta que o Michael Kiske ali desabafando com o Roland Grappa, falou, quer saber, eu vou sair e tal, mas não fala pra ninguém e tal. E o Roland Grappa foi lá e fofocou pro Michael Weikert. Falou, o cara tá falando que vai sair, velho. E o Michael Weikert falou, então eu não vou esperar, tá demitido. Então o que culminou foi isso, né? No meio dessas murmurações todas, o Michael Weikert falou, fora, você não vou esperar você tomar a decisão. Isso é o que a gente lê por aí, né? Foi bem curta a turnê, com pouquíssimos contratantes, né? E ainda por cima eles arriscaram outra coisa. O set list era baseado no Pink Bubbles e no Chameleon, né? Então, assim, eles realmente estavam, assim, alienando. Eu comparo com bandas que mudaram completamente o estilo e quiseram meio que esquecer o antigo. Não que o Halloween tenha feito isso de propósito, mas o resultado acabou sendo esse. Se eu naquela época fosse no show do Halloween, eu ia adorar. Eu sempre sou fã do Halloween. Eu ia adorar ver um show só de Pink Bubbles e Chameleon. Sim. Mas eu ia olhar para trás e não ia ter ninguém atrás de mim, sabe? Isso ia ter eu. Além do fracasso da turnê e tal, tem um fator que ajudou também. O Gamma Ray estava surgindo. E a galera ficou... Quem era fã do estilo foi também pro Gamma Ray, né? Porque o Gamma Ray já chegou apostando no power metal melódico, nos padrões de estilo, sem... Pelo menos... O segundo disco, o Say No More, é um pouquinho mais experimental, mas o primeiro, o Hidden for Tomorrow, é total ali, calcado ali, né? Exatamente. É bem isso mesmo. André, e só uma curiosidade, no particular que a gente está comentando aqui. Quando você estava nos primeiros momentos do Angra lá, teve esse corte de gordura não metal? Teve assim, tinha músicas que saíram no Angels Cry que tinha outros elementos que vocês, ou depois você fica sabendo, mesmo quando você não estava mais, os caras cortaram alguns elementos, essas viagens, como o naipe de metais acompanhando o refrão, semelhante a isso, obviamente não é idêntico, mas teve esse momento de cortar para o Angels Cry? Enquanto eu estava, ainda não. Mas a gente já direcionava fazer uma coisa mais do que acabou sendo de metal melódico, assim, né? Mas quando a gente estava no começo, as ideias fluíam. O que a gente teve que cortaram, por exemplo, eu acho que a Queen of the Night é uma música que foi cortada porque ela realmente estoava. O jeito que a gente tocava era bem hard rock, assim, hard rock padrão mesmo, né? Então, eu acho que na hora de
escolher as músicas que iam pro disco, essa saiu, embora seja uma música muito boa, é uma música que saiu porque era puro hard rock, né? Talvez fosse ótima para o público, talvez dos Estados Unidos aqui, né? E cortaram os pedacinhos de umas músicas, mudaram a Angels Cry, né? A música título mudaram bastante, cortaram um pedacinho no meio que a gente fazia um Mozart lá. Então, fizeram isso os produtores, não foi a banda, né? Isso foi os produtores. Mas fora isso, eu acho que acho que as ideias começaram a variar e viajar mais com o passar do tempo, né? Conforme a banda foi se desenvolvendo, começou a vir mais dessas ideias fora da caixinha, assim. E no caso do Angra, o Angra é o primeiro disco, né? Então, a gravadora tinha mais poder sobre a banda do que o Helloween, no caso do Chameleon. Então, eram momentos diferentes. E aí a terceira acusação, que é, o Helloween fez isso para se vender. Minha opinião já inicial aqui, antes de perguntar para vocês, eu creio que é exatamente o contrário, né? Isso aqui né? É pôr um fim na vida comercialmente falando. É anticomercial. Acho que é exatamente o contrário. Seria se vender se tivesse um Keepers 3. Agora, o que vocês acham? Sobre se vender, tipo, inclusive tem músicas muito longas pro padrão Helloween. Tem música de 8 minutos, 7 minutos, 9 minutos. Então, se é para se vender, você faz música de 3, 4 minutos, né? Eu não acho que faz sentido. Pode ser mais comercial, falando que tem alguns refrões que são refrões que funcionariam em alguma rádio, mas vamos lembrar, 93, cara. O grunge tinha tomado conta da rádio. Se vender, seria tentar fazer uma coisa meio grunge, que o Queen's Reich tentou fazer um pouco mais pra frente, que o Here the Now Frontiers. O Helloween no Chameleon, principalmente, não fez. Só se ele quis fazer algo comercial para 1984, sabe? Não tem nada a ver. E se for pegar o Helloween, até o próximo disco, o primeiro com o Andy Darius, o Masters of the Rings, é hard rock. Meio que tem bastante. Que pra época também já era old fashion total, né? Eu vi assim, o quarto single foi a I Don't Wanna Cry No More, que é do Grapple, né? O quarto single. Eu diria, uma radiofônica aqui do disco inteiro é essa, né? Essa seria. E tal, né? Que a outra que o Kiss, que também, nossa senhora, o que ele cantou nessa música é absurdo, assim. É uma música que, em termos instrumentais, nem tem lá, assim, para mim, como ouvinte, não sei como músico, não tem, assim, grandes virtuosos, grandes ganchos e tal, mas na voz, ele arrebentou, né, cara? Sim. Ela tem um solo de violão muito legal, essa daí. Né? O meio dela começa com um solo de violão, depois vai para um solo de guitarra. O solo de violão, principalmente, eu acho muito legal do Holland. E é uma letra mais profunda que o Holland fez para o irmão falecido. Né? Isso, então, talvez o Kiss, sabendo disso, ele deu uma interpretação emocional ali bacana, né? E até eu acho que tem um errinho de gramática, deixa eu até conferir aqui, porque ele fala que o irmão dele died in vain. Ele coloca na letra o vain, V-E-I-N. Quando, na verdade, assim, se ele morreu em vão, seria com A, V-A-I-N. Vem é veia, entendeu? Falei, nossa, será que foi o trocadilho de propósito ou foi um erro de gramática mesmo, né? Pô, interessante. Será que foi uma liberdade poética, né? Até porque a gente não sabe a causa da morte do cara, né? Isso. Mas muito interessante. Curiosidade, pensando como radialista da época, tipo, os primeiros singles, When the Sinner, tinha a versão edit, né? Não cabia numa rádio rock, cabia numa Alpha FM. É verdade. Verdade. Os 4 singles foram When the Sinner, Windmill, Step Out of Hell e aí I Don't Wanna Cry No More. Foram os 4 singles. Não, a Windmill, assim, é uma das letras mais bestas que existem, mas a música é tão legal, cara. É tão gostosa de ouvir, eu acho. Verdade. É um pop melancólico ali, né? Sim, mas é um refrão gostoso. A história diz que o Ingo detestava essa música, chamava ela de shit mill, né? Nossa. Os caras eram gente boa um com o outro. Não, e você vê 2 músicas que eu gosto demais. Você vê que eu mostrei para vocês o disco do Kiss, que aqui ele regrava e fica muito boa. As 2 versões ficam muito boas, muito parecidas com a do Helloween, que são as músicas que encerram o tracklist regular, né? I Believe e a Longing. E assim, também não são comerciais. Né? Não, e qualquer playlist minha da história de Helloween vai ter sempre essas 2, cara. Sempre.
Eu amo essas duas músicas. Eu também, cara. E eu gosto, assim, e a I Believe é quase que uma oração, né, do Michael Kiske, sempre buscando filosoficamente teologias de Rudolf Steiner, cristianismo, tal, um cristianismo mais esotérico de um Rudolf Steiner ali. Tem muito disso ali nas letras também, né? Acho interessante. Tem, essa daí é a mais escancarada, e depois quando ele lança o Instant Clarity, aí ele explora esse campo bem mais assim, né? A música The Calling é bem forte nisso, mas a I Believe é a primeira que ele se abre para esse lado dele, né? E performance vocal do disco, eu acho no I Believe a melhor dele, tipo, a parte que ele vai crescendo, você fica cantando sozinho aqui no I Believe. Nossa, muito... Não, e se você põe fones, assim, minha experiência, né? Você põe fones e você não tem o que fazer, e você fala, vou curtir esse som, cara. Você entra na viagem do som, acompanhando letra, cara, é sensacional, cara. É um negócio de emocionar mesmo, cara. Eu gosto muito mesmo. E aqui nos Estados Unidos demorou para o Chameleon ser liberado no streaming, por problemas, provavelmente relacionados ainda àqueles processos assim. Só o ano passado que eu podia ouvir essas daí no streaming. Quando eu precisava ouvir o Chameleon, eu pegava o CD. Né? Pô, também tem o CD. E o CD é assinado, hein? Assinado em 96. A importância do disco físico. Imagina se todas as bandas tirarem das plataformas, só vai sobrar o disco físico. Você não fica na mão, né? E só mostra aquele livro, André. Quer mostrar para o público? O livro que você mostrou para nós em off antes. O André tem um baita livro aí do Halloween. Esse aqui foi lançado foi antes do Kiske voltar, foi 2015, né? Eles lançaram o Hellbook, né? É um livro do Halloween ao tamanho do livro, né? Com história, fotos, entrevistas, todas as letras de todas as músicas, assim, né? É muito legal. Também consegui que eles assinassem, né? Muito legal. Aqui eles contam um pouquinho do Chameleon, né? Eles contam, assim, que a banda realmente estava completamente rachada, né? Ninguém aceitava a opinião, mas do outro também, assim, muda isso aqui, não tinha mais isso. Cada um ia lá fazer a sua parte e saía, né? Então, eles falam que o resultado é um disco totalmente desconexo, né? No Brasil foi lançado um livro pela Estética Torta, do Halloween, não oficial, mas conta a história da banda, que é muito interessante também. Então, quem quiser versão em português, tem para comprar aqui no Brasil. É isso aí. E é curioso, né? Essa angústia e essas tretas que surgem geram boa arte, às vezes, porque eu gosto do disco. O Thiago acho que precisa sair agora, eu vou só encerrar, então, Thiago, fica à vontade, mas eu vou encerrar com o André, se você quiser ficar, a gente só vai dar essa finalizada no vídeo. Foi aqui mais um vídeo do canal Mental Musicast, o André tá com a Twilight Aura, né, André? Fala um pouco da Twilight Aura aí. É uma banda que você formou lá em 80, né? Você já tinha antes do Angra. E, na verdade, assim, eu saí do Angra, passei por duas bandas, em 93, pouco depois que saiu esse disco aqui, né, o Chameleon, a gente montou a banda com o nome Twilight, né, e fizemos várias demos, vários shows, né, entre 93 a 97. Vocês pegarem o encarte dos discos do Angra nessa época, tem agradecimento lá para a banda Twilight também, né? A gente parou depois de 97 e voltamos na época da pandemia, né? E daí gravamos um álbum, tem um álbum aí físico, quem quiser comprar, pela gravadora Metal Helix, né? A gente só mudou um pouquinho que a gente colocou daí para cantar, a gente convidou a Daísa Munhoz. Com o passar do tempo, eu desenvolvi muito o gosto por vocal feminino no metal, e ela é uma das melhores do mundo. A gente convidou, ela topou, daí ela que gravou pra gente as vozes, né? E estamos finalizando o segundo álbum. Em breve a gente vai começar a soltar novidades sobre o segundo álbum. Vai preparando aí, Thiago. O Thiago que é o nosso PR. Foi com o Thiago que me mandou os links quando lançou, acho que em 2021, né? Ou 2022. Foi 22 que a gente lançou isso. E sensacional, um baita trabalho. Eu gosto muito de Power Metal, né? Então, e a curiosidade é que o Twilight mudou para Twilight Aura porque uma certa série do cinema registrou o nome, né? A gente foi... na época eu não sabia nem como registrar nome quando eu criei a banda. Não tinha nenhum outro nome chamado Twilight, né? Tanto que Twilight é um nome que eu sugeri quando a gente montou o Angra, e os caras falaram, não gostamos desse nome, né?
Aí eu guardei, né? Montamos uma banda nova com esse nome, e aí fui registrar. A mulher falou assim, não, isso aqui tá tudo... essa série de TV registrou todas as categorias possíveis do nome Twilight. Não pode ter uma banda com esse nome. Daí a gente colocou um Aura, porque a Aura começa e acaba com A também. Só por isso. Interessante, interessante. É isso aí. Vou marcar com o André um outro dia para a gente trocar uma ideia sobre a carreira dele mais especificamente, lá nos primeiros anos do Angra, com a Twilight Aura, a carreira do André lá nos Estados Unidos, né, André? Você ainda é músico de estúdio e tal, né? Estamos por aqui ainda. Vamos marcar, portas abertas aqui no Metal Musicast. Te agradeço demais, André. Agradeço ao Thiago. A vocês que assistem, coloquem aí os votos de vocês, as opiniões. Vocês acham que o Chameleon foi um equívoco do Helloween por tudo que a gente trocou ideia aqui ou não? Apesar das desavenças, da angústia toda ali do Michael Kiske, da galera tretando, saiu um bom resultado artístico que, embora tenha uma certa dissonância com os padrões de mercado, traz boas músicas. Eu quero saber de vocês que nos assistem até aqui. Inscrevam-se no Metal Musicast, compartilhem muito o vídeo. André, brigadão. Forte abraço para você. Obrigado pela participação, viu? Obrigado você também. Quem quiser, eu estou muito curioso para saber quais vocês acham a pior música desse álbum. Para mim, é Revolution Now. Né? A gente falou qual é a melhor, né? Aí coloca aí no comentário, quero ler o que vocês acham também a melhor, mas a pior também desse álbum. Boa pedida essa daí. E aí, Tiagão? Obrigado, Tiago. Mais uma vez, está indo para um compromisso lá, fica à vontade, mas grande abraço, viu, Tiago? Valeu, Cello. André, mais uma vez, obrigado. A gente conversa direto sobre vários assuntos. Falar sobre uma das nossas bandas favoritas é sempre um prazer, então estamos em casa. E também quero saber a melhor e a pior para quem viu esse vídeo. Qual é a sua pior, Tiago? Pode, não fica em cima do muro, não. Fala aí, qual é a sua minha pior é o Windmill e a melhor é I Believe. A minha pior é I Don't Wanna Cry No More, cara. E a minha melhor é I Believe ou Longing, empate técnico aí. Beleza. Galera, obrigado a vocês, Thiago, André Bastos, obrigado a quem assistiu até aqui. Coloquem os votos que no vídeo da semana que vem, que vai ser sobre o álbum It's the Hit do Accept, nós vamos colocar aqui o veredito. Valeu? Tamo junto, forte abraço a todos vocês. E meu filho acabou de tirar a câmera do lugar. Tá?